Imagine só, existe um jeito de ganhar dinheiro com imóveis sem precisar lidar com inquilinos, vazamentos de madrugada ou obras intermináveis. Pode parecer bom demais para ser verdade, mas é exatamente isso que descobri depois de décadas investindo. E o mais surpreendente? Nunca fui dono de um prédio, nunca reformei uma casa para vender e nem sequer especulei com terrenos. Meu único contato direto com imóveis foi comprar uma fazenda aos 14 anos, que até hoje pertence à minha família, não por estratégia financeira, mas por tradição. Mesmo assim, o mercado imobiliário me rendeu bilhões. Como? Simples, aprendi a diferença entre ser dono de tijolos e ser sócio de negócios imobiliários. Quando você compra um apartamento para alugar, não está investindo, está assumindo um emprego. Um emprego que exige tempo, paciência e uma lista interminável de dores de cabeça. Lidar com inquilinos inadimplentes, consertar encanamentos às 3 da manhã, correr atrás de novos locatários quando o imóvel fica vazio. A maioria das pessoas que sonham em enriquecer com aluguéis acaba descobrindo que a realidade é bem menos glamurosa. Os lucros são menores do que imaginavam e o trabalho, muito maior. Mas existe outro caminho. Um caminho onde você não precisa ser o síndico, o encanador ou o cobrador. Onde seu dinheiro trabalha por você, enquanto você dorme. A chave está em investir em empresas que sabem fazer isso melhor do que ninguém. Em vez de comprar um imóvel, você compra uma pequena parte de centenas deles, espalhados por diferentes cidades, estados e até países. Em vez de receber um aluguel por mês, você recebe dividendos regulares, gerados por uma máquina profissional que cuida de tudo, desde a manutenção até a negociação de contratos. E o melhor? Se um dia precisar do dinheiro, pode vender sua participação em segundos, sem precisar esperar meses por um comprador. Agora, você deve estar se perguntando: como escolher o investimento certo? Depois de anos estudando o mercado, cheguei a 6 critérios que não abro mão. Primeiro, diversificação. Um imóvel em São Paulo pode estar valorizando enquanto o outro em Porto Alegre enfrenta vacância. Economias locais, mudanças na legislação, desastres naturais. Tudo isso afeta o desempenho de um único ativo. Por isso, quero estar em dezenas de cidades, com diferentes tipos de propriedades. Se os escritórios estiverem em baixa, os galpões logísticos podem estar em alta. Se o varejo sofrer, os data centers podem decolar. Segundo, gestão profissional. Administrar imóveis exige conhecimento em áreas que vão desde a legislação tributária até a manutenção predial. Eu não tenho tempo nem vontade de me tornar um especialista nisso. Prefiro pagar para que os melhores profissionais do mercado façam o trabalho pesado, enquanto eu colho os frutos. Terceiro, liquidez. Se eu precisar vender um apartamento, posso levar meses, e ainda correr o risco de perder dinheiro se o mercado virar. Quero a liberdade de converter meu investimento em dinheiro na hora que eu quiser, sem burocracia. Quarto, renda recorrente. Imóveis geram aluguéis, e eu quero receber essa renda de forma constante, seja para gastar ou reinvestir. Isso torna o investimento mais estável, porque não depende apenas da valorização do preço. Quinto, eficiência tributária. O mercado imobiliário oferece vantagens fiscais únicas, como a depreciação, que reduz a carga de impostos sobre os rendimentos. Quero estruturas que aproveitem ao máximo esses benefícios. Por último, preço justo. Assim como ações, imóveis podem ficar caros demais. Não quero pagar um valor inflado, onde o aluguel não cobre nem os custos. Prefiro entrar quando os números fazem sentido e ainda há espaço para crescimento. Com esses 6 pontos em mente, restaram apenas 2 opções que atendem a todos eles com folga. A primeira é o VNQ, um fundo de índice da Vanguard que investe em cerca de 160 empresas do setor imobiliário. Essas empresas, chamadas de REITs, são donas de imóveis que geram renda, desde shoppings e prédios comerciais até torres de celular e data centers. Por lei, elas precisam distribuir pelo menos 90% de seus lucros como dividendos, o que garante que você receba uma fatia dos aluguéis de forma regular. O VNQ é uma máquina de diversificação. Cerca de 15% do fundo está em REITs especializados, como as torres de telecomunicações. Toda vez que você usa o celular, está se conectando a uma dessas torres, que são alugadas para operadoras como Claro, Vivo e TIM. Com o crescimento do 5G e o aumento do consumo de dados, a demanda por espaço nessas torres só tende a crescer, o que significa mais renda para os investidores. Outro segmento em alta são os data centers como os da Equinix. Toda vez que você assiste a um filme na Netflix ou salva um arquivo na nuvem, está usando um desses centros, que abrigam servidores gigantescos. Com a expansão da inteligência artificial e do armazenamento em nuvem, a procura por esses espaços está explodindo.
Empresas como Amazon e Google precisam cada vez mais deles, e quem fornece esses imóveis são os REITs. Isso não é uma moda passageira, é uma tendência estrutural que vai durar décadas. A resiliência dos REITs se prova justamente nesses momentos. Quando o mercado entra em pânico, muitos investidores esquecem que os aluguéis continuam sendo pagos, os contratos de locação permanecem vigentes e os inquilinos, sejam empresas ou famílias, não desaparecem da noite para o dia. Mesmo em 2008, quando o colapso imobiliário parecia o fim do mundo, os data centers da Equinix não deixaram de operar. Os galpões da Prologis não ficaram vazios e os apartamentos de luxo em Nova York não perderam todos os seus moradores. O que mudou foi o preço que o mercado estava disposto a pagar por esses ativos, não a capacidade deles de gerar renda. E é essa renda que faz toda a diferença. Enquanto ações de crescimento podem passar anos sem distribuir um centavo, os REITs são obrigados por lei a repassar pelo menos 90% de seu lucro tributável aos acionistas na forma de dividendos. Isso cria um fluxo de caixa previsível, que não depende de promessas futuras ou de múltiplos de avaliação inflados. Quando você investe em VNQ, não está apostando em uma narrativa de crescimento distante. Está comprando um portfólio diversificado de imóveis que já estão gerando receita hoje, com contratos de locação que se renovam ano após ano. E essa receita não é estática. Os aluguéis não são fixos como os cupons de um título público. Eles são reajustados periodicamente, muitas vezes atrelados à inflação ou a índices de mercado. Nos últimos 20 anos, os dividendos de VNQ cresceram em média 3% a 4% ao ano, acompanhando o aumento dos aluguéis e a valorização dos imóveis. Isso significa que mesmo que o preço da cotação oscile, o seu poder de compra é preservado, e em muitos casos, ampliado. Enquanto um título do Tesouro de 10 anos te prende a uma taxa fixa, VNQ oferece a possibilidade de crescimento real da renda ao longo do tempo. Mas, claro, nem tudo são flores. Os REITs não são imunes a riscos, e o maior deles atualmente é o ambiente de juros altos. Quando as taxas sobem, o custo de financiamento dos imóveis aumenta, e os investidores exigem retornos maiores para compensar o risco. Isso pressiona os preços dos ativos e pode levar a quedas temporárias nas cotações. Foi o que vimos em 2022, quando o VNQ caiu cerca de 25% em meio à alta agressiva dos juros pelo Fed. No entanto, é importante lembrar que juros altos não são um problema permanente. Eles são uma ferramenta de política monetária, usada para controlar a inflação, e tendem a cair assim que o cenário econômico se estabiliza. Além disso, os REITs têm uma vantagem estrutural em ambientes de juros altos. Eles podem repassar parte do aumento dos custos para os inquilinos. Se os aluguéis sobem, os dividendos também sobem, compensando parte da pressão sobre as cotações. E historicamente, os períodos de juros altos são seguidos por cortes nas taxas, o que costuma impulsionar a valorização dos REITs. Em 2023, por exemplo, VNQ se recuperou fortemente assim que os mercados começaram a precificar a possibilidade de cortes nos juros. Outro ponto que muitos investidores ignoram é a resiliência dos diferentes segmentos de REITs. Enquanto os escritórios sofrem com o home office e os shoppings enfrentam a concorrência do e-commerce, outros setores prosperam. Os data centers, como já mencionamos, são impulsionados pela inteligência artificial e pela computação em nuvem. Os galpões logísticos se beneficiam do crescimento do comércio eletrônico. Os apartamentos de luxo nas grandes cidades continuam com alta demanda, especialmente em mercados com restrições à construção. E até mesmo os REITs de saúde, que possuem clínicas e residências para idosos, têm uma demanda crescente com o envelhecimento da população. Essa diversificação é o que torna VNQ um investimento tão robusto. Você não está apostando em um único setor ou em uma única tese de investimento. Está comprando um pedaço de milhares de imóveis, espalhados por diferentes regiões e segmentos, cada um com suas próprias dinâmicas de oferta e demanda. Quando um setor enfrenta dificuldades, outros compensam. Quando os juros sobem, os aluguéis também podem subir. Quando a economia desacelera, os imóveis essenciais, como data centers e galpões, continuam gerando receita. E no longo prazo, a tendência é clara. A população mundial continua crescendo, as cidades continuam se expandindo e a demanda por espaço físico, seja para morar, trabalhar ou armazenar dados, não vai desaparecer. Os REITs são a forma mais eficiente de se expor a esse crescimento estrutural, sem precisar comprar um imóvel físico ou lidar com os desafios de ser um proprietário direto.
Com VNQ você tem liquidez, diversificação e um fluxo de renda crescente, tudo em um único investimento. Claro, como qualquer ativo de renda variável, VNQ não é para quem busca estabilidade absoluta. Haverá anos de queda, momentos de volatilidade e períodos em que o mercado questionará o valor dos imóveis. Mas para quem tem horizonte de longo prazo e disciplina para manter o foco nos dividendos, e não nas oscilações diárias da cotação, VNQ oferece uma combinação única de renda, crescimento e proteção contra a inflação. Não é um investimento para especuladores ou para quem busca ganhos rápidos. É um ativo para quem quer construir riqueza de forma consistente, com um fluxo de caixa previsível e a segurança de estar exposto a um dos setores mais resilientes da economia. E no fim das contas, é isso que importa. Não o preço de hoje, mas a capacidade de gerar renda amanhã, no próximo ano e nas próximas décadas. Enquanto houver pessoas precisando de um lugar para morar, empresas precisando de espaço para operar e dados precisando ser armazenados, os REITs continuarão sendo uma peça fundamental do mercado imobiliário, e VNQ será uma das formas mais inteligentes de se beneficiar dessa realidade. Taxas entre estados e cidades antes de decidir onde investir. Outro fator crítico é a qualidade do imóvel. Não caia na armadilha de comprar propriedades baratas em bairros problemáticos. Elas podem parecer um bom negócio no papel, mas a realidade é que atraem inquilinos de baixa qualidade, geram altos índices de inadimplência e exigem manutenção constante. Um imóvel em um bairro estável, com escolas decentes e acesso a transporte e comércio, pode ter um custo inicial mais alto, mas compensa com inquilinos confiáveis, menor rotatividade e menos dores de cabeça. Além disso, propriedades bem localizadas tendem a se valorizar mais ao longo do tempo. O financiamento também é uma peça-chave. Se você puder pagar à vista, ótimo, isso elimina o risco de juros e aumenta seu fluxo de caixa. Mas se precisar de financiamento, procure as melhores taxas e prazos. Um empréstimo com juros baixos e prazo longo pode melhorar significativamente o retorno do seu investimento. Só não cometa o erro de se endividar demais. Uma regra prática é que a renda do aluguel deve cobrir pelo menos 125% do valor da prestação do financiamento. Isso cria uma margem de segurança para vacância, manutenção e imprevistos. E por falar em imprevistos, reserve um fundo de emergência. Coisas quebram. Telhados vazam, sistemas de ar-condicionado param de funcionar, encanamentos estouram. Se você não tiver uma reserva para cobrir esses custos, um único problema pode transformar um investimento lucrativo em um pesadelo financeiro. Uma boa prática é reservar pelo menos 10% da renda do aluguel para manutenção e reparos. Agora vamos falar sobre os números. O retorno de um imóvel alugado vem de 3 fontes: fluxo de caixa, valorização e amortização da dívida se houver financiamento. O fluxo de caixa é o dinheiro que sobra depois de pagar todas as despesas, hipoteca, impostos, seguro, manutenção, vacância, administração. Em mercados com bons fundamentos, é possível obter um fluxo de caixa positivo de 5% a 8% ao ano sobre o valor investido. A valorização depende do mercado, mas historicamente imóveis residenciais nos Estados Unidos valorizam cerca de 3% a 4% ao ano. E se você tiver um financiamento, cada pagamento da hipoteca aumenta sua participação no imóvel, o que é como uma poupança forçada. Mas os benefícios vão além dos números. Imóveis alugados oferecem vantagens fiscais significativas. Você pode deduzir despesas como juros da hipoteca, impostos, seguro, manutenção, depreciação e até mesmo viagens para visitar a propriedade. A depreciação, em particular, é uma ferramenta poderosa. O governo permite que você deduza uma parte do valor do imóvel a cada ano, como se ele estivesse se desgastando, mesmo que na realidade, ele esteja se valorizando. Isso reduz sua renda tributável e pode até gerar perdas no papel que compensam outros ganhos de capital. E não subestime o poder do controle. Com o imóvel alugado, você decide quando comprar, quando vender, quando aumentar o aluguel, quando fazer melhorias. Você não está à mercê das decisões de um gestor de fundo ou das oscilações do mercado. Se o mercado estiver forte, você pode vender e realizar o lucro. Se estiver fraco, pode segurar e continuar coletando aluguéis. Essa flexibilidade é algo que VNQ não oferece. Claro, não é um caminho fácil. Você precisará lidar com inquilinos, contratos, leis, manutenção e, ocasionalmente, situações desagradáveis. Mas para quem está disposto a colocar a mão na massa, os retornos ajustados ao risco podem ser excepcionais. E o melhor de tudo, você não precisa fazer isso sozinho.
Existem corretores especializados em imóveis para aluguel, advogados especializados em direito imobiliário, contadores que entendem das nuances fiscais e, claro, empresas de administração de propriedades que podem cuidar de tudo para você por um preço, é claro. Então, qual é o veredito? Se você tem capital, disposição e conhecimento, ou acesso a profissionais que o tenham, investir em um imóvel alugado em um mercado com bons fundamentos pode ser uma das melhores decisões financeiras que você tomará. Não é para todo mundo, mas para quem se encaixa no perfil, é uma forma poderosa de construir riqueza, gerar renda passiva e diversificar seu patrimônio de maneira tangível. E lembre-se, o segredo não está em encontrar o negócio perfeito, mas em comprar uma propriedade sólida em um mercado sólido, gerenciá-la de forma profissional e deixar o tempo e a inflação trabalharem a seu favor. No longo prazo, os melhores investimentos imobiliários não são aqueles que prometem retornos rápidos, mas aqueles que entregam consistência, segurança e crescimento sustentável. E é exatamente isso que um imóvel alugado bem escolhido pode proporcionar. E um patrimônio que cresce silenciosamente mês após mês. Além disso, não subestime o poder da valorização natural do imóvel. Mesmo em mercados mais estáveis, onde os preços não disparam da noite para o dia, a combinação de inflação, demanda crescente e melhorias na região pode transformar um investimento aparentemente modesto em um ativo substancialmente mais valioso ao longo dos anos. E o melhor, você não precisa fazer nada além de manter a propriedade bem cuidada e alugada. O tempo e o mercado trabalham por você. Mas atenção, nem todo mercado é igual. Alguns são verdadeiras minas de ouro para investidores, enquanto outros são armadilhas disfarçadas de oportunidades. A diferença está nos fundamentos. Cidades com crescimento populacional consistente, geração de empregos robusta e leis que protegem os direitos dos proprietários são o terreno fértil para aluguéis estáveis e valorização segura. É por isso que mercados como Dallas, Houston, Tampa ou Charlotte se destacam. Eles oferecem um equilíbrio raro, preços acessíveis, demanda constante por moradia e um ambiente regulatório que não sufoca o investidor. Por outro lado, cidades como São Francisco, Nova York ou Seattle podem parecer atraentes à primeira vista, mas escondem armadilhas. Leis que favorecem excessivamente os inquilinos, custos de manutenção estratosféricos e uma relação desproporcional entre preço de compra e renda de aluguel tornam esses mercados verdadeiros campos minados para quem busca retorno consistente. Não caia na ilusão de que grandes cidades sempre valorizam. O que importa não é o tamanho do mercado, mas a sua capacidade de gerar fluxo de caixa positivo e segurança jurídica. Uma vez escolhido o mercado certo, o próximo passo é encontrar a propriedade ideal. E aqui a simplicidade é a chave. Imóveis unifamiliares com 3 quartos e 2 banheiros são os mais fáceis de alugar, pois atendem ao maior público possível, famílias que buscam estabilidade. Um duplex ou um pequeno prédio de até 4 unidades também são excelentes opções, pois oferecem diversificação. Se uma unidade ficar vaga, as outras continuam gerando renda. Já empreendimentos maiores ou propriedades comerciais exigem experiência e capital que, para um iniciante, representam riscos desnecessários. A idade do imóvel também faz diferença. Propriedades mais novas ou recentemente reformadas demandam menos manutenção. Sistemas de vac, telhados, encanamento e elétrica em bom estado significam menos dores de cabeça e custos inesperados. Se optar por um imóvel mais antigo, certifique-se de que ele passou por uma reforma completa. Nada pior do que herdar problemas estruturais que drenam seu lucro e sua paciência. Outro ponto crucial: evite os extremos. Não compre a pior casa do melhor bairro, pois os custos de reforma podem superar qualquer ganho de valorização. Tampouco invista na melhor casa de um bairro decadente, onde a demanda por aluguel é baixa e a segurança é uma preocupação constante. O ideal é um imóvel mediano em um bairro estável, onde famílias da classe trabalhadora ou média buscam moradia. Esses locais oferecem inquilinos confiáveis, baixa rotatividade e uma relação saudável entre preço de compra e renda de aluguel. Mas como saber se uma propriedade realmente vale o investimento? A resposta está nos números. A maioria dos investidores comete o erro de comprar com base na emoção. Essa casa é linda, vai alugar fácil, e ignoram a análise fria dos fluxos de caixa. E é justamente essa análise que separa os investidores bem-sucedidos dos que amargam prejuízos. Vamos a um exemplo prático. Suponha que você encontre uma casa unifamiliar por R$250 mil. Adicione os custos de fechamento, inspeções, taxas, seguros, que geralmente giram em torno de 3% do valor do imóvel.
Isso eleva seu investimento inicial para R$ 257,5 mil. Se você financiar 75% do valor, R$ 193,125, a uma taxa de 6% ao ano em 30 anos, sua parcela mensal será de aproximadamente R$ 1.157, apenas principal e juros, sem incluir impostos ou seguro. Agora, estime a renda de aluguel. Pesquise imóveis semelhantes na região. Se casas com 3 quartos e 2 banheiros alugam por R$ 2.000 por mês, sua renda bruta anual será de R$ 24 mil. Mas não se engane, esse é apenas o começo. É hora de subtrair todas as despesas. Comece pelos impostos prediais, digamos R$ 3.000 por ano. O seguro residencial pode custar R$ 1,5 mil. Se contratar uma administradora, ela cobrará entre 8% e 10% do valor do aluguel. Vamos considerar 10%, o que equivale a R$ 2,4 mil anuais. Para manutenção, reserve 1% do valor do imóvel, R$ 2,5 mil, para cobrir reparos como problemas hidráulicos, elétricos ou substituição de eletrodomésticos. Considere também um mês de vacância por ano, R$ 2.000, e se houver, taxas de condomínio. Somando tudo, R$ 13.884, hipoteca mais R$ 3.000, impostos, mais R$ 1,5 mil, seguro, mais R$ 2,4 mil, administração mais R$ 2,5 mil, manutenção mais R$ 2.000, vacância, igual R$ 25.284 em despesas anuais. Sua renda bruta é de R$ 24 mil. Resultado? Um prejuízo de R$ 1.284 por ano. Esse não é um investimento. É um passivo disfarçado. Mas e se você negociar o preço? Vamos ajustar os números. Imagine que consiga comprar a mesma casa por R$ 225 mil. Com os custos de fechamento, seu investimento inicial cai para R$ 232,5 mil, financiando 75%, R$ 174.375 a 6%, sua parcela mensal será de R$ 1.044. A renda de aluguel continua em R$ 2.000, mas agora os impostos são menores, R$ 2,7 mil, e a manutenção cai para R$ 2,25 mil. As despesas totais somam R$ 23.378, enquanto a renda permanece em R$ 24 mil. Agora, você tem um fluxo de caixa positivo de R$ 622 por ano, um retorno de apenas 1% sobre o capital investido. Melhor, mas ainda longe do ideal. A realidade é que em muitos mercados, os preços estão inflacionados em relação aos aluguéis, tornando quase impossível gerar fluxo de caixa positivo. Nesses casos, o investidor acaba apostando na valorização futura, uma estratégia arriscada, pois depende de fatores fora do seu controle. O que eu busco são propriedades que paguem suas próprias contas e ainda coloquem dinheiro no meu bolso todo mês. Então, como encontrar esses negócios? A resposta está em mercados onde os aluguéis são altos em relação aos preços de compra. Vamos a um exemplo que funciona. Suponha que você encontre uma propriedade em um mercado mais acessível por R$ 150 mil. Com os custos de fechamento, R$ 4,5 mil, seu investimento inicial é de R$ 154,5 mil. Com 25% de entrada, R$ 38.625, você financia R$ 115.875 a 6%, resultando em uma parcela mensal de R$ 694. Essa casa aluga por R$ 1,6 mil, um valor forte para o mercado, mesmo com o preço mais baixo. Agora, as contas: renda anual de R$ 19,2 mil, despesas, R$ 8.328, hipoteca, mais R$ 2,4 mil, impostos, mais R$ 1,2 mil, seguro, mais R$ 1,92 mil, administração, mais R$ 1,5 mil, manutenção, mais R$ 1,6 mil, vacância, igual R$ 17.448. O fluxo de caixa líquido? R$ 1.752 por ano, um retorno de 4,5% sobre o capital investido. Não é espetacular, mas é positivo, previsível e escalável. E isso sem contar outros benefícios invisíveis. A cada parcela do financiamento, parte do pagamento é a amortização da dívida, aumentando seu patrimônio líquido. No primeiro ano, você quita cerca de R$ 1,5 mil do principal, uma economia forçada que se transforma em riqueza ao longo do tempo. Além disso, a inflação corrói o valor real da sua dívida, enquanto os aluguéis tendem a subir, melhorando ainda mais sua margem. Valorização.
Historicamente, imóveis residenciais valorizam entre 3% e 4% ao ano, em média. Sua propriedade de R$ 150 mil pode valer R$ 155 mil no próximo ano, um ganho de R$ 5 mil em valorização. E não para por aí, os benefícios fiscais entram em cena como um trunfo silencioso. Você pode depreciar o valor do imóvel ao longo de 27,5 anos. Em uma propriedade de R$ 150 mil, considerando que 20% correspondem ao terreno não depreciável e 80% à construção, você deprecia cerca de R$ 120 mil. Isso resulta em aproximadamente R$ 4.360 por ano em depreciação. Esse valor pode ser usado para abater a renda tributável do aluguel, potencialmente zerando a incidência de impostos sobre o fluxo de caixa. Em uma alíquota de 30%, isso representa uma economia real de cerca de R$ 2.000 por ano. Agora some tudo. Fluxo de caixa positivo de R$ 1.752, amortização da dívida de R$ 1.500, valorização de R$ 5 mil e benefícios fiscais de R$ 2.000. No total, um retorno anual de aproximadamente R$ 10.252 sobre um investimento inicial de R$ 38.625. Isso equivale a um retorno de 26%, uma performance que poucos ativos conseguem igualar. É por isso que imóveis para aluguel são tão atraentes quando as condições são favoráveis. A escolha do financiamento depende dos seus objetivos. Se o foco é maximizar o fluxo de caixa, a melhor opção é pagar à vista ou dar uma entrada maior para reduzir a parcela do empréstimo. Se o objetivo é otimizar o retorno sobre o capital investido, a alavancagem com uma entrada menor é a estratégia ideal. A maioria dos investidores opta pelo financiamento convencional com 25% de entrada, pois oferece um equilíbrio entre segurança e potencial de crescimento. Agora vamos falar sobre gestão do imóvel, porque essa é a diferença entre um investimento passivo e um pesadelo operacional. Você tem duas opções: gerenciar o imóvel por conta própria ou contratar uma administradora. Se optar por autogestão, você será responsável por tudo: encontrar inquilinos, cobrar aluguéis, lidar com manutenções, resolver problemas legais e até mesmo lidar com despejos, se necessário. Essa abordagem economiza a taxa de administração, que costuma variar entre 8% e 10% do valor do aluguel, mas exige tempo, conhecimento e disposição para lidar com situações estressantes. Se você mora perto do imóvel e gosta desse tipo de trabalho, pode ser uma boa opção. Caso contrário, a autogestão pode se tornar uma fonte constante de dores de cabeça. Contratar uma administradora profissional custa entre 8% e 10% do aluguel mensal. Em um imóvel que gera R$ 1.600 por mês, isso representa um custo de R$ 128 a R$ 160 mensais, ou R$ 1.500 a R$ 2.000 por ano. Em troca, a administradora assume todas as responsabilidades, divulga o imóvel quando há vacância, realiza a seleção de inquilinos com análise de crédito e antecedentes, cobra os aluguéis, fiscaliza o cumprimento do contrato, coordena manutenções e reparos, e até mesmo lida com processos de despejo se necessário. Uma boa administradora vale cada centavo. Ela preenche vagas mais rápido, encontra inquilinos mais qualificados e resolve problemas com eficiência. Uma administradora ruim, por outro lado, pode ser pior do que gerenciar o imóvel por conta própria. Negligência à manutenção, superestima custos de reparos, falha na cobrança de aluguéis e deixa o imóvel em condições precárias. Por isso, escolher a empresa certa é fundamental. Como encontrar uma boa administradora? Peça indicações a outros investidores da região, entreviste pelo menos 3 empresas, pergunte sobre seus processos de seleção de inquilinos, procedimentos de manutenção e como lidam com problemas. Verifique avaliações online e priorize empresas com experiência no seu mercado e tipo de imóvel. Depois de contratar, monitore o desempenho. As vagas estão sendo preenchidas rapidamente? Os custos de manutenção são razoáveis? Os aluguéis estão sendo cobrados em dia? Uma boa administradora transforma a posse de um imóvel de aluguel em algo quase passivo. Você recebe relatórios mensais, acompanha o fluxo de caixa e nunca precisa se preocupar com os detalhes operacionais. Esse é o cenário ideal. Mas não podemos ignorar os riscos, porque investir em imóveis de aluguel envolve desafios que não existem em outros ativos. O primeiro é o risco de vacância. Se você possui apenas um imóvel e ele fica vazio por 3 meses, sua renda some, mas as despesas continuam. Isso pode ser financeiramente doloroso. Em um fundo imobiliário como o VNQ, que possui milhares de imóveis, algumas vacâncias não fazem diferença.
Há também o risco de mercado. Se a economia local entrar em declínio, os aluguéis podem cair, os valores dos imóveis podem despencar e você pode acabar perdendo dinheiro. O VNQ, por ser diversificado em várias regiões, não sofre tanto com oscilações locais. O risco de inquilino é outro ponto crítico. Você pode acabar com o locatário problemático que não paga o aluguel e ainda danifica o imóvel. Despejá-lo pode levar meses e custar milhares de reais em honorários advocatícios e aluguéis perdidos. No VNQ, a gestão profissional lida com milhões de inquilinos, então alguns maus pagadores não representam um problema significativo. A liquidez também é um fator de risco. Se você precisar vender o imóvel rapidamente, pode ter que aceitar um preço abaixo do mercado. Uma venda pode levar meses, enquanto ações do VNQ podem ser vendidas em segundos. O risco da alavancagem é outro ponto sensível. Se você financiou o imóvel e o valor de mercado cair, pode acabar devendo mais do que o imóvel vale. O VNQ, por sua vez, não utiliza alavancagem no nível do fundo. Por fim, há o risco de manutenção. Uma despesa inesperada, como a troca do telhado ou do sistema de ar-condicionado, pode custar entre R$10 mil e R$20 mil e eliminar anos de fluxo de caixa positivo. No VNQ, os custos de manutenção são diluídos entre milhares de imóveis, minimizando o impacto individual. Esses riscos são reais e significativos. Por isso, como mencionei anteriormente, imóveis de aluguel devem representar apenas uma pequena parte do seu patrimônio, no máximo 10% a 20%. Não coloque todos os seus ovos nessa cesta. Mas se você aceitar esses riscos e souber gerenciá-los, o investimento em imóveis pode ser extremamente recompensador. A chave está em seguir o modelo que descreve: comprar em mercados sólidos, adquirir imóveis a preços que garantam fluxo de caixa positivo, usar a alavancagem com moderação, contratar uma boa administradora se não for gerenciar por conta própria, e tratar o investimento como negócio, analisando os números com rigor em cada decisão. Faça isso, e os imóveis de aluguel podem gerar retornos anuais de 15% a 25%, combinando fluxo de caixa, quitação da dívida, valorização e benefícios fiscais. Agora vamos unir os dois tipos de investimento imobiliário e discutir como alocá-los em sua carteira. Para a maioria dos investidores, o VNQ deve ser o núcleo da exposição a imóveis. Ele é simples, diversificado, líquido e passivo. Se você pretende ter qualquer exposição ao setor imobiliário, comece pelo VNQ. Aloque entre 5% e 10% do seu portfólio total nesse fundo. Em uma carteira de R$500 mil, isso representa R$25 mil a R$50 mil investidos no VNQ. Essa alocação oferece uma exposição significativa ao mercado imobiliário sem concentrar demais o risco. O VNQ gera cerca de 4% em distribuições anuais. Com R$25 mil investidos, isso representa aproximadamente situação, um único imóvel de aluguel com números sólidos e fluxo de caixa positivo. Essa abordagem elimina o ruído do mercado e as tentações de investimentos arriscados. Você não precisa adivinhar quais bairros vão valorizar ou quais cidades terão um boom imobiliário. O VNQ já faz isso por você, com uma carteira diversificada de ativos de alta qualidade, gerenciados por profissionais. E o imóvel de aluguel, quando bem escolhido, oferece algo que nenhum fundo consegue: controle direto sobre um ativo tangível, com potencial de valorização e benefícios fiscais que amplificam seus retornos. Mas atenção, a disciplina é fundamental. Não caia na armadilha de comprar um segundo imóvel só porque o primeiro deu certo. Não aumente sua exposição ao setor além do que sua estratégia permite. Lembre-se, cada propriedade adicional não é apenas mais um ativo, mas também mais uma fonte de complexidade, risco e trabalho. Se você não tem tempo, paciência ou expertise para gerenciar múltiplos imóveis, fique com o VNQ e, no máximo, um único aluguel. E aqui está o ponto crucial: real estate não é um jogo de apostas, mas de consistência. Os maiores erros acontecem quando investidores se deixam levar pela euforia do momento, comprando imóveis em mercados superaquecidos, aceitando margens apertadas ou ignorando os custos ocultos. O sucesso vem de seguir um plano claro, alocar uma porcentagem fixa do seu portfólio em VNQ, escolher um imóvel com critérios rigorosos e manter a disciplina ao longo dos anos. Pense nisso como um casamento, não como um namoro. Você não está buscando o imóvel perfeito que vai te deixar rico da noite para o dia, mas sim ativos que, somados, vão construir riqueza de forma previsível e sustentável. O VNQ é seu parceiro estável, que entrega renda passiva mês após mês, enquanto o imóvel de aluguel é aquele investimento que exige mais atenção,
mas que, quando bem administrado, pode acelerar seus resultados. E se você ainda tem dúvidas sobre como começar, aqui está um passo a passo prático. Defina sua alocação. 5% a 10% do seu portfólio em VNQ mais um único imóvel, se fizer sentido para você. 2. Escolha o imóvel com critério. Procure mercados com demanda forte, baixa vacância e números que fecham, aluguel cobrindo todas as despesas, incluindo reserva para manutenção. 3. Financie com inteligência. Use a alavancagem a seu favor, mas nunca comprometa seu fluxo de caixa. Um financiamento com taxa fixa e prazo longo é ideal. 4. Gerencie com profissionalismo. Contrate uma administradora de imóveis se não quiser lidar com inquilinos e manutenções. O custo vale a paz de espírito. 5. Monitore e ajuste, revise seus investimentos anualmente. Se o VNQ ou o imóvel não estiverem performando conforme o esperado, esteja preparado para fazer ajustes. No fim das contas, investir em real estate não precisa ser complicado. Na verdade, quanto mais simples for sua estratégia, maiores são as chances de sucesso. O VNQ e um único imóvel de aluguel, quando combinados com disciplina e paciência, são tudo o que você precisa para ter exposição ao setor sem os riscos e dores de cabeça de abordagens mais agressivas. Então, em 2026, não perca tempo com modismos ou promessas de enriquecimento rápido. Foque no que funciona: ativos sólidos, gestão profissional e uma estratégia que você possa manter por décadas. Essa é a fórmula para construir riqueza real no mercado imobiliário, sem estresse, sem surpresas e com resultados que falam por si.